E o tema da nossa aula de hoje é salvando no storage. Muito interessante, pessoal. Bom, vamos mostrar aqui para vocês como é que está o nosso esquema. Além desse material, a minha aplicação já está aberta aqui no VS Code. Inclusive, já está em execução. Meu emulador está prontinho aqui. Vou explicar para vocês, assim, com detalhes. O nosso bundle, né, também já está aqui. Então, vamos lá. A ideia da nossa aplicação, antes de entrarmos lá no material, é a seguinte. Até a última aula, o que nós fizemos? Nós implementamos uma entrada de dados. O nosso objetivo, vocês sabem, é consumirmos os dados de uma API, e essa API que a gente está consumindo é a API do GitHub. Então, nós vamos entrar aqui com o usuário do GitHub no primeiro momento, e depois a gente vai avançar mais com a aplicação. Mas, nesse primeiro momento, a gente entra com o nome de um usuário válido no GitHub, e aí, pressionando o botão, a gente vai lá na API do GitHub, a gente busca alguns dados referentes ao perfil daquele usuário. E a gente passa a apresentar aqui no nosso formulário. O detalhe dessa aula é que, diferentemente da aula anterior, nós iremos sempre manter os dados daqueles usuários que nós digitamos. Até a última aula, por exemplo, quando eu estava aqui no bundle, olha, se eu pressionava aqui, por exemplo, o R, né, para fazer um reload, o que aconteceria? Ele faria um reload e ele limparia todos os dados. A partir daí, eu teria que novamente entrar com o nome daquele usuário, por exemplo, Rubens Guimarães, ele traria os dados do usuário Rubens Guimarães. Facebook, ele traria os dados do Facebook, que agora é Meta, né? Não é mais Facebook, mas ele ainda permite a busca pelo Facebook. E aí vocês perceberam de que agora ele mantém esses dados. Ele mantém esses dados devido à estratégia que nós passaremos a apresentar nesse momento, que é exatamente a ideia de salvar os dados no storage. Então, nessa aula, a gente vai ver como armazenar os dados obtidos dos usuários pela API do GitHub no storage do nosso emulador, né, do nosso celular. Esse storage ele funciona como um banco de dados do celular. Essa é a ideia. Bom, então, dessa forma como vocês viram, ao encerrar a aplicação, os dados estarão gravados e poderão ser lidos e apresentados novamente após a abertura de uma nova sessão. Muito interessante. O detalhe é que, por padrão, e eu vou fazer aqui um paralelo, que essa mesma estratégia ela pode ser utilizada em ambiente web, né? Utilizando-se o React para o web, a gente consegue também esse mesmo resultado. O navegador também possui um banco de dados. Aliás, o navegador possui esse banco de dados, storage, né? Inclusive, nas nossas aulas de React, a gente vai implementar também essa estratégia. No nosso canal do YouTube, eu já tenho todas essas aulas gravadas, né? Que dizem respeito à parte do React para o web. Mas a gente está acompanhando aqui no nosso curso também. Bom, mas no caso do React Native, o que a gente tem que fazer? Ele, por padrão, ele não possui uma API com um local storage, onde nós pudéssemos salvar esses dados. E aí, o que nós faremos? Teremos que instalar uma lib, e essa lib é chamada React Native Community Async Storage. E isso aqui na documentação do React Native, você encontra todas essas informações, tá? E aqui a gente está indo direto ao ponto, obviamente. Então, a gente instala essa dependência, utilizando, como sempre, o yarn add, aqui o nome da nossa dependência, que é o Async Storage, como eu fiz aqui. Feito essa instalação da dependência, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar aqui algumas alterações no nosso código para que a gente possa visualizar o que nós fizemos, de fato, o que eu apresentei no início da aula. Tá?
Bom, e o detalhe, é claro que interessante seria vocês, se vocês estivessem com a aplicação aberta, fecharem a aplicação e depois novamente utilizarem o comando React Native Android para que pudessem ser aplicadas alterações. E as alterações que a gente vai fazer são as seguintes. Então, vamos lá. Eu estou com a aplicação aqui aberta, a gente vai acompanhar aqui no nosso código também. Embora eu já tenha capturado todas essas telas, tá? Bom, em primeiro lugar, a gente importa dentro do nosso código, né, o async storage. Então, dentro do source pages main index.js, a gente faz a importação dessa biblioteca, async storage, de dentro de onde nós importamos, né? De dentro da dependência que nós acabamos de instalar. Muito bem, feito isso, a gente vem aqui e antes de prosseguirmos, vamos dar uns comentários assim bem interessantes aqui, olha. Esse async storage, ele refere-se a um storage assíncrono. Portanto, a gente tem que utilizar aquele recurso do await, pois ele possui uma demora para gravar. Essa estratégia a gente já falou em outras aulas, né? A utilização do async await. A gente vai ver na prática. E essa demora também é para gravar e também para fazer a conexão, né? Todo esse processo aí não é um processo em real time, né? Quer dizer, ele acontece sim, mas há uma demora. Esse atraso, a gente tem que prever isso utilizando um processamento assíncrono. O async storage será utilizado inicialmente no componente did mount. Então, vamos lá. Lá na linha 28, a gente vai ver aqui, ó. Nós temos essa função. Essa função aqui, ela é referenciada nas minhas aulas de React, tá? Especificamente para a nossa turma, a gente ainda não apresentou todo o curso de React básico. A gente já está entrando na parte do React, que eu chamei de React.js, já a criação de uma aplicação, que inclusive é similar a essa. Tá? Mas lá no GitHub, lá no meu GitHub, no meu canal do YouTube, eu tenho todas essas aulas, e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso também, onde a gente vai entrar com mais detalhes sobre essa função componente did mount. Bom, vamos seguir o material aqui para não passar nenhuma coisa desapercebida, tá? Esse método componente did mount, ele é executado automaticamente quando o usuário entra na tela. Então, quando ele acessa a aplicação, a primeira coisa que é executada, se eu tiver dentro do meu código, nesse caso aqui, dentro da minha classe main, se eu tiver essa função componente did mount, observem que aqui a gente já implementou a opção async, por ser um procedimento assíncrono, né? Como também await. Então, o que vai acontecer? Nas classes em que a gente possuir esse componente did mount, automaticamente ele será executado. Então, você abriu a tela, ele executa esse método. Tá? Essa é a ideia do componente did mount. Bom, depois que a saída do componente é renderizada, né? Assim como quando ele apresenta a tela. E havendo informações no users, que é uma espécie de tabela do storage, haverá gravação no storage, no banco de dados do celular. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Imagine que eu estou operando aqui o meu sistema. Tá? Então, se eu estiver já com essas implementações, tudo que eu fizer, a gente vai gravar no banco de dados. A gente vai usar uma outra função para isso, a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Mas no momento em que eu tenho esses dados já gravados no banco de dados, nesse meu async storage, a gente vai utilizar dentro desse async storage uma espécie de tabela. A gente precisa dar um nome
para esse registro que a gente faz no Async Storage. E nós chamamos aqui de usuários, users, que seriam os usuários que a gente vai fazer recepção, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Ele vai lá no Async Storage e vai fazer um get items, ou get items, né? Ele vai buscar os dados que eventualmente poderão estar gravados. E aí ele joga nessa constante. A partir do momento que ele jogou nessa constante, eu verifico. Essa constante, users, está preenchida, quer dizer, essa condição aqui indica o seguinte: existem dados para esses meus usuários? Se sim, o que a gente faz? A gente vai e atualiza com essas informações no formato JSON. Nós precisamos sempre trabalhar com o formato JSON. Tá? Por isso, nós utilizamos aqui o JSON nesse formato que vocês estão vendo, que representa aqui um objeto com o método parse. Tá? Bom, essa é a ideia do componente didmount. Havendo informações, né, haverá gravação no storage, no banco de dados do celular. Então, o Async Storage também será utilizado lá no componente didmount, na linha 36 aqui do nosso código. Então, observem bem aqui. Ó. Você vê que ele é muito parecido com o componente didmount. Você tem o componente didmount, que ele é executado sempre que é renderizado uma informação, sempre quando ele, pela primeira vez ele vai exibir a tela. E esse componente didupdate, ele ocorre sempre que há uma alteração em termos na minha aplicação. Então, vamos acompanhar aqui esse comentário. Ele será executado quando houver alterações na variável users, que é o que a gente está considerando, né? Observem que essa variável users, vamos voltar um pouquinho na aula passada e nas aulas anteriores e comentar sobre a nossa variável de estado, né? Essa condição de uma variável de estado. Então, esse vetor, na verdade, que é o user, onde a gente armazena os usuários que a gente informa na tela, ele representa um vetor dentro de um estado na minha aplicação. Tá? Então, houve uma mudança aqui no estado, no caso do users, ele vai, digamos, executar novamente essa função component didupdate. Então, agora vamos observar os detalhes dessa função. Vocês observem que o componente didmount não foi utilizado nenhum parâmetro. Já nessa componente didupdate, nós temos aqui dois parâmetros, um primeiro parâmetro e um segundo parâmetro. Vamos analisar cada um deles. Bom, então ele será sempre executado quando houver alterações na variável users. Né? Eu até destaquei aqui na linha 24, que é a nossa variável de estado. Muito bem. O primeiro parâmetro, nesse caso aqui do componente didupdate, né, esse primeiro parâmetro aqui, ó, está inclusive indicando aqui n, né, indica as props utilizadas antes da alteração. Eu não vou entrar em detalhes com relação a isso, porque nós não iremos trabalhar com elas, né? No caso, a gente não vai trabalhar com nenhum tipo de props nessa aplicação, então a gente não vai entrar nesses detalhes. Agora, no segundo parâmetro, a gente tem o prev state. Ele refere-se ao estado antes de haver uma atualização. E como é que isso funciona? Dentro do componente didupdate, nós comparamos o state antes de receber a alteração, que é representado pelo prev states users. Agora eu volto para o código para mostrar para vocês, olha. O que eu faço aqui? Eu comparo o prev states, que eu recebi como parâmetro, que vai mostrar o status ou o estado inicial ou antes de uma alteração do meu vetor de usuários. Então, eu verifico o seguinte, olha, nesse momento, a minha condição atual ou melhor, desculpe, a minha condição anterior desse meu vetor é diferente da minha condição atual, porque esse users aqui, olha, ele representa o estado atual. Quer dizer, se houve alteração do user, ele entra no componente de didupdate. Então, se eu entro aqui, obviamente, ele vai estar diferente. E se ele estiver diferente, o que a gente vai fazer? A gente vai e grava as alterações
que nós realizamos no estado do nosso vetor, também lá no nosso banco de dados, por meio desse set items, aqui, ó, no nosso async store. Então, isso aqui significa, olha, vocês lembram bem daqueles conceitos de orientação a objeto, né? Set, quer dizer, eu estou modificando os meus itens referentes ao meu banquinho de dados, async stored, tá? E de que maneira que eu estou atualizando? Eu estou atualizando esse meu user lá do meu async stored de acordo com o meu novo estado de usuários. Ou seja, se eu tenho... Imagine que na primeira oportunidade eu tinha um usuário cadastrado. Agora eu informei mais um usuário lá na entrada de dados. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse estado atual, quer dizer, composto por os meus 2 registros, né, os meus 2 usuários cadastrados, e vou fazer uma alteração dentro lá do meu registro, nesse banquinho de dados de usuários. Com isso, eu vou estar sempre com a minha lista de usuários atualizada. Sempre que eu informar alguma coisa, eu vou e gravo lá os usuários. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes com relação a Sync Storage, que a gente pode ver em outra oportunidade. Tá? Mas essa é a ideia de utilização. Muito bem, voltamos para cá. Foi exatamente isso que a gente está dizendo aqui. Olha, dentro do bit component, dentro do component did update, nós comparamos o state antes de receber a alteração, que é o prev state user, com o state atual, que são os users, né? Que são os usuários atuais, a condição atual do estado. Ou seja, isso é uma condição, isso aqui, ó, isso é uma condição que nós implementamos para a gente avaliar se houve alguma modificação no user. Havendo alteração, o que a gente faz? Salva esses users no formato JSON, sempre dentro do nosso storage, tá? A gente usa sempre esse JSON stringify users, tá? Muito bem. Então, com estas implementações, quando a gente executa a aplicação e informa um usuário no GitHub, suas informações serão armazenadas no celular. Podem ser armazenadas informações até o limite de memória do celular. Então, você pode gravar à vontade, cara. Quando estourar a memória do celular, aí você não consegue mais gravar informações. E ao encerrar e abrir novamente, estarão lá, as informações estarão lá e, de acordo com a nossa aplicação, elas serão exibidas, né? Porque a gente sempre faz uma carga referente aos dados, como a gente viu na nossa implementação, a partir da nossa implementação. Então, mostrando aqui a aplicação e execução, o que a gente faz? A gente executa, né? Então, você está da primeira vez que você está executando. Você disparou lá o React Native Android, aí você digita lá um usuário, por exemplo, Rubens Guimarães, e manda, clica no sinalzinho, né? A gente já, inclusive, implementou uma animação para isso, né? E depois digita Facebook, ele vai gravar esses 2 aqui, olha. Ele vai fazer esse registro. Anteriormente, quando eu pressionava o reload, ele limpava tudo. Só que agora não. Quando você pressiona esse reload lá no bundle, o que ele faz? Ele mantém os dados na tela. Ele até simula uma limpeza, mas depois ele vai no store e busca os dados novamente e lista para a gente. Tá? No mais, essa documentação aqui, né? Esse material que eu vou disponibilizar para vocês, tem todo o código já implementado, afinal de contas, foi pouca coisa, né, implementada, né? É mais a ideia conceitual aqui que é interessante dessa nossa implementação. Com isso, os resultados nós até já vimos, né? Nós até já vimos. O que a gente pode fazer aqui é, de repente, implementar um outro, né? De repente, a gente vai colocar aqui, por exemplo, o Node. Vamos colocar aqui o Node.js. Vamos lá buscar os dados desse repositório. Vamos ver se a gente tem alguma coisa. No caso do... Não vamos colocar só Node. Se ele tem... Não, a gente teria que pegar um repositório válido, né?
Teria que pensar num outro repositório para a gente poder já fazer um teste aqui, né? Como é que a gente poderia... A gente poderia pensar no Node, no React, no... Microsoft deve ter algum. Oi, pode falar, Cleiton. Vamos pegar aí uma sugestão de vocês. Vamos lá. Microsoft deve ter algum, né? Como é que é? Microsoft. Vamos tentar. Vamos ver. O Cleiton sugeriu o repositório da Microsoft. Vamos ver. Microsoft. Rapaz, ele trouxe sim, cara. Olha só, estava aqui embaixo. Eu que estava dando bobeira aqui, olha. Ele trouxe tanto o Node.js, olha aqui, ó, que é um repositório válido, né? Afinal de contas, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá até aqui, ó, Node. Tem um repositório do Node. Eu, antes da aula, eu até fiz um testezinho aqui, ó. O problema é que eu estava dando bobeira aqui na parte da atualização. Aqui. Eu não estava girando o meu botãozinho aqui, né? Agora eu estou girando o botãozinho do meu mouse para poder rolar a tela. Então, a gente vê aqui, ó, que eu já tinha, de fato, buscado lá no repositório do Node, né? Aqui, ó. Eu busquei, inclusive, teve um outro que eu também coloquei, né? Coloquei do Node. E outro aqui que eu não me lembro o que eu fiz, mas, bom, de qualquer forma, está lá o da Microsoft também. E a gente vai implementar nas próximas aulas a questão do perfil, esse botãozinho perfil, a gente vai botar para funcionar. Mas agora, olha só um detalhe. Voltando aqui, ó, no bundle, eu vou dar um R. Ele tentou, quer dizer, ele inicializou aqui a nossa aplicação, mas está lá, ó, as informações já estão salvas lá no nosso storage, né? No storage do nosso celular, que no caso aqui é o nosso emulador, mas funciona direitinho também no celular. É muito interessante. Bom, então com isso, na aula de hoje, nós mostramos para vocês como fazer esse tipo de implementação, que pode ser muito interessante, é relativamente simples, mas é um assunto, assim, a parte conceitual desse assunto é muito interessante, a gente pode pensar em algumas outras soluções para esse tipo de implementação que nós fizemos, ao salvar os dados da nossa aplicação no storage, no caso aqui, no emulador do nosso celular.